volta agora a 1h20. Em reunião realizada ontem, o PROCON da Paraíba firmou um termo de ajustamento de conduta com representantes de entidades estudantis para definir regras do processo de emissão da carteira de estudante. Ficou acertado que o preço máximo que pode ser cobrado para a emissão do documento, no caso de solicitações presenciais, é R$ 16. As solicitações do documento pela internet também passam a ter regras, como devem disponibilizar informações necessárias para localização e também contato do órgão responsável, detalhes de preço, forma e pagamento também. É comum ouvirmos falar que alguém sofreu um AVC. Inclusive, é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Mas você sabe o que é um AVC? Um acidente vascular cerebral? Por que ocorre e em que sequelas uma pessoa pode ficar? Para esclarecer esses pontos, recebemos aqui no estúdio o cardiologista Valério Vasconcelos. Muito boa tarde, doutor Valério. Explica para a gente o que é que ocorre quando uma pessoa tem um AVC. O que é um acidente vascular cerebral? O AVC, ou como popularmente é conhecido, derrame, na verdade é uma perda do fluxo de sangue no cérebro. Quer dizer, o tecido cerebral, os neurônios, que são as células do cérebro, eles perdem a irrigação do sangue por conta de um bloqueio, no caso, o que se chama de derrame isquêmico ou AVC isquêmico, ou quando um vaso se rompe devido a uma pressão muito elevada, uma hipertensão arterial não tratada, não controlada, esse vaso se rompe e causa um derrame. Quer dizer, a pessoa passa a ter, muitas vezes, entra em coma imediatamente, outras vezes pode ter apenas tontura, pode ter perda da visão ou pode ficar com um lado do corpo paralisado. E, às vezes, até a fala fica alterada. Ela começa a falar de forma empastada, como se ela tivesse embriagada muitas vezes. Doutor Valério, há como prevenir o AVC? Isso, há sim. 90% dos casos você pode prevenir desde que você controle os fatores de risco para o AVC, que são basicamente os mesmos fatores de risco para o infarto, que são colesterol elevado, você procurar controlar o colesterol, o diabetes, você procurar controlar a glicemia, tratar a pressão arterial, procurar controlar o estresse, evitar sedentarismo, diminuir o peso, procurar comer de forma mais equilibrada, privilegiando as frutas, as hortaliças, as leguminosas, evitando as frituras, enfim, fazendo acompanhamento. E também muito importante hoje são as campanhas educativas da Sociedade Brasileira de Neurologia, dos órgãos que cuidam do derrame no país, justamente para conscientizar as pessoas e orientar para que as pessoas reconheçam os sinais iniciais. Uma vez que tempo, muitas vezes é dito que o tempo é o tecido cerebral. Quer dizer, quanto mais precocemente for diagnosticado e instituídas as medidas terapêuticas, mais rapidamente você recupera esse cérebro e evita as sequelas. Então, o AVC pode dar algum sinal antes de acontecer? A pessoa pode ter alguns sintomas, apresentar sintomas antes mesmo de acontecer? Exatamente. Muitas vezes você reconhece, a gente até, existe um acrônimo que a gente diz que é SAMU, que é justamente, pede para a pessoa sorrir. Se ela sorrir e ficar com o lábio torto, é um dos sinais. É SAMU, quer dizer, de sorrir. Aí você pede para a pessoa levantar os dois braços, como se fosse abraçar. Se um dos braços cair, é um segundo sinal. E um terceiro sinal é M de música, pede para ele falar ou cantar um trecho de alguma música conhecida. Quer dizer, tendo esses três sinais, ou um desses três sinais, você já ativaria o U, que seria urgência, que seria chamar o SAMU para poder socorrer esse paciente. O ideal é que o diagnóstico seja feito nos primeiros 45 minutos para que as medidas terapêuticas sejam instituídas e a pessoa não fique com sequela, que é o grave problema do AVC. Então, exercícios simples já pode auxiliar a pessoa a saber que pode estar tendo um AVC como esses que o senhor falou. Então, já é uma forma mais simples de a pessoa poder identificar. Auxilia bastante, então, no tratamento. Exatamente. E tendo em vista que, inclusive, hoje, a cada 6 segundos, uma pessoa morre no mundo
em decorrência do AVC. É a causa maior de morte e a gente tem que fazer campanhas educativas no sentido de orientar o público leigo para que eles saibam reconhecer e levar um socorro imediato às vítimas do AVC ou derrame cerebral. Existe um grupo de risco? Quem faz parte desse grupo? Grupo de riscos, justamente os diabéticos, os hipertensos, as pessoas portadoras de colesterol elevado, aquelas pessoas que já tiveram o que se chama de ameaça de derrame, ou seja, ele já teve um derrame que recuperou nas primeiras 24 horas. Essas pessoas, elas têm um risco maior. Pessoas portadoras de arritmias cardíacas, pessoas que têm sequelas em decorrência de uma febre reumática. Hoje em dia, as mulheres é um fator de risco, as mulheres por problemas hormonais e muitas vezes as mulheres fumantes e submetidas a bastante estresse. Hoje já existem, inclusive, diretrizes americanas que já pedem para que você dê um foco maior nas mulheres justamente para prevenir, porque hoje tem sido um fator de risco. Mulheres hoje até 50 anos de idade, portadoras de enxaqueca, a enxaqueca tem sido relacionada muitas vezes a um fator de risco do derrame cerebral. Ok, doutor Valério, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Araponha. Eu tenho certeza que ajudou a muita gente que está aí em casa com essas dicas importantes, inclusive, que o senhor nos deu. Obrigado. Veja agora como fica o tempo em todo o estado.